Bom dia. Queria chamar você para fazer uma reflexão hoje sobre o texto de Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 e 9. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Uma vez uma pessoa que estava em uma situação de conflito com outra me perguntou o que eu faria nessa situação e eu acabei dizendo que em um momento ali que eu não devia, que ela não devia querer saber o que eu faria, né? E sim o que Jesus faria, porque não sou uma boa referência, também não sou uma boa referência, já que também sou totalmente dependente da misericórdia de Deus. E, e a gente pensando no o que Jesus faria em uma situação de conflito, discussão, ou seja lá o que for, qual for a situação difícil que estivermos passando, se a gente pensar o que Jesus faria, iremos fazer ou falar, né, algo bom. Se a gente fizer algo ruim é porque não pensamos em Jesus, o que ele faria. Não tentamos, não pegamos ele como referência. Porque as obras dele são boas e nele não há mal algum, pecado algum. E essa é a reflexão que temos que ter sempre em nossas vidas, em examinar a si mesmo. Veja, no jardim do Éden, Deus era a referência do bem e do mal para o homem. Mas depois que desobedeceram a Deus ouvindo a serpente, comendo do fruto proibido, perderam essa referência, né? Eles quiseram decidir sozinhos o que é bom ou ruim para eles. E sem Deus como nossa referência, estamos totalmente perdidos nesse mundo. Adão e Eva se esconderam do Senhor e, quando se apresentaram a Deus, um começou a jogar a culpa no outro. Adão jogou a culpa até em Deus. Disse para Deus: Foi a mulher que o Senhor me deu, por isso que eu errei. E Eva jogou a culpa na serpente. E a gente hoje em dia joga a culpa no outro, né? Até hoje em dia a gente sempre pensa o que o outro fez de errado, o que o outro falou de errado. Mas veja que perante Deus a gente tem que se analisar, porque Deus perguntou para o homem, não perguntou sobre outra pessoa, perguntou sobre ele. Onde está você? E ele acabou falando sobre outra pessoa, e depois a Eva acabou falando sobre serpente, e foi um jogando a culpa no outro, e hoje em dia a gente é assim também. Perante Deus temos que, Deus não perguntou, Deus queria saber dele. Deus quer saber de você, quer saber de mim. Quando você estiver orando, falando com ele, se autoanalisa, se a gente se humilhar na presença dele, falar com ele, com coração sincero, o que a gente fez errado. Devemos sim orar para outras pessoas, para situações da vida, né? Mas também temos que se autoanalisar, porque Deus quer saber sobre você. É, ele quer uma intimidade com você, que você seja sincero com ele, um coração sincero perante Deus. E a gente acaba pensando sempre no que o outro fez errado. E mesmo quando a gente estiver certo numa situação, a Bíblia diz, Jesus nos chama para dar outra face. E isso traz aflição, né, para os nossos corações, mas Jesus disse: Tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Ele passou por isso, né? Ele não cometeu mal algum, pecado algum, e mesmo assim foi julgado e crucificado, condenado à morte, se entregou, né, por nós. Então ele passou a ser a nossa referência, passou a ser a referência do homem. Tudo que a gente for fazer, a gente deve pensar o que Jesus faria. Jesus é a nossa referência de vida. Tem uma, tem uma frase que eu gosto muito, que é do João Calvino, que diz: Tudo o que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo.
o chamado para na Bíblia é para sermos testemunhas de Jesus. E testemunhas no grego significa mártires. A gente morrer pelo nome de Jesus, se entregar pelo nome de Jesus. A gente morrer para o mundo, para todas as coisas do mundo, por Jesus. Seja se a gente estiver certo ou estiver errado. Depois você pesquisa, testemunhas em grego, que é no Novo Testamento. E a partir daí não é mais você que vive, né? E sim Cristo que vive em você. E nas situações da vida, se a gente colocar Jesus como nossa referência, nosso fardo vai ficar leve, nosso jugo suave. Amém? Pensa nisso. Hoje Deus está perguntando: onde está você? Onde estou? Onde está eu? Quando você for falar com Ele, fale com um coração sincero. Fale sobre você. Ore hoje pensando, falando somente sobre você, os seus erros, as suas falhas. Se autoanalisar, ver o que você está fazendo de errado, se o caminho que você está trilhando é bom ou não. E conta tudo para Deus na sua oração. Hoje a chamada é para se autoanalisar, se autoexaminar, examinar a si mesmo. Amém? Bom dia.